Olá pessoal, conforme o prometido, conforme foi dito no vídeo anterior sobre pontuação, estou aqui para mais um vídeo específico agora do emprego da vírgula, de quando ou de que forma nós vamos usar a vírgula. Em primeiro lugar, a vírgula vai ser utilizada para separar os nomes de lugar nas datas. Vejam estes exemplos. Novo Hamburgo, 30 de junho de 2021. Observe que o nome da cidade está separado da data por vírgula. Ou então, segunda-feira, 28 de junho de 2021. Vejam que aqui o nome do dia da semana é que foi separado pela vírgula. Outro caso, nós vamos ter a separação dos elementos que compõem o endereço. Vejam, Rua Ermelina, vírgula, 240, vírgula, Novo Hamburgo, vírgula, Rio Grande do Sul. Se eu quisesse acrescentar ainda o bairro, ele também estaria separado por vírgula. Ou então, o mais comum, os elementos de uma enumeração. Acredito que esse seja o que normalmente os professores falam na sala de aula. Tudo era arrastado pelas águas. Carros, vírgula, caixas, vírgula, árvores, vírgula, móveis. Observe que aqui eu tenho uma enumeração do que é que estava sendo levado pela água e esses elementos eles devem estar então separados pela vírgula. Separar o vocativo do restante da frase. Felipe, telefone para você. Veja que aqui o nome Felipe não é o agente da ação, ele não é o sujeito desta frase, ele é o vocativo, ele é aquele que está sendo chamado. Por essa razão, ele deve ser separado por vírgula. Ou então, ei pessoal, vamos almoçar? Vejam que aqui o vocativo, pessoal, ele não está no início da frase, mas no meio. Então ele deve estar entre vírgulas. Não importa a posição do vocativo na frase, sempre tem que estar separado do restante dessa frase por uma vírgula ou estar entre vírgulas. Outro caso em que a vírgula deve ser utilizada é para separar o aposto do restante da frase. Vejam este exemplo. Carlos, amigo de Fabiana, chegou tarde. Observem que o amigo de Fabiana, que está entre vírgulas, está explicando quem é o Carlos, é o aposto. Então ele deve estar separado da frase e por essa razão, essa separação é marcada pelo uso de vírgulas. Outro caso em que nós vamos utilizar a vírgula é para marcar a inversão ou intercalação de termos de uma oração que está construída fora da ordem direta. Para nós compreendermos esse uso, nós vamos precisar entender o que é uma ordem direta e o que é uma ordem inversa, que também vai ser chamada de ordem indireta. Bom, o que é a ordem direta, então? É quando os termos estão dispostos nessa sequência específica: sujeito, predicado. Exemplo: centenas de pessoas fazem manifestação pela paz em Ubá. Eu tenho aqui um sujeito. Quem é que fazem a manifestação pela paz em Ubá? Centenas de pessoas. Então eu tenho o sujeito no início da frase, seguido pelo verbo e pelos complementos. A ordem inversa ou indireta vai acontecer quando houver alguma alteração na ordem dos termos. Então nós vamos também vamos dizer que se há uma alteração, se nós não temos aquela sequência de sujeito, verbos e complementos, então nós vamos ter uma frase que estará na ordem inversa ou ordem indireta. Por exemplo, em Ubá fazem manifestação pela paz centenas de pessoas. Observem que aqui nós tivemos uma grande inversão. Nós temos aqui um adjunto adverbial de lugar que é em Ubá, que estaria no final da frase e foi colocado no início. Na sequência, nós temos aqui o verbo e os complementos, e o sujeito ele foi para o final da frase. Então aqui nós temos uma ordem inversa ou ordem indireta. Outro exemplo: centenas de pessoas em Ubá fazem manifestação pela paz. Aqui o sujeito está no início da frase, porém, entre o sujeito e o verbo, o que aconteceu foi inserido o adjunto adverbial de lugar, em Ubá.
É isso aí, pessoal. Desta maneira, eu espero ter auxiliado vocês a compreenderem um pouquinho mais o uso da vírgula e que dessa forma a produção textual de vocês, a escrita de vocês possa ser cada vez mais clara. Bons estudos para vocês. Clique aí, deixe o seu like e siga o nosso canal.